Amém. Eu vou perguntar isso várias vezes, tá bom? Abram suas Bíblias comigo em Efésios, capítulo 6, versículos 23 e 24. Amém? E diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de nosso Deus e Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém? Glória a Deus. O Senhor ele tem falado muito conosco, com a igreja dele, sobre promessas. Ele tem falado sobre palavras que ele tem entregado a nós. E ele tem firmado, fortalecido a nossa fé. Ontem, na experiência com Deus, um pouco antes do início das pessoas que foram lá chegarem, eu fui com uma equipe para ter um tempo de oração, para preparar as coisas, o ambiente. E o pastor Gabriel, ele trouxe uma palavra e o foco da palavra é que a nossa fé ela precisa ser amadurecida. E eu creio que o nível de maturidade da nossa fé, ele é compatível ao nível de maturidade do nosso amor por Deus. Vocês estão comigo? Em Efésios 6, 23 e 24, no finalzinho do 24, Paulo fala: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E aí eu fui atrás dessa palavra sinceridade. No original ela é apartásia. Não sei como se diz isso especificamente, mas é aptársia. E nos seus significados ela tem sentido de pureza. Repitam comigo, sem mistura. Sem mistura. Aê. Perpetuidade, repitam comigo, constância. Incorrupção, repitam comigo, sem falsidade. Amém. Então, ele disse: a graça do nosso Senhor seja com todos que amam ao nosso Senhor com um amor puro, um amor contínuo e um amor incorruptível ou sem falsidade. Amém? Para falar sobre isso, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis 12. Eu acredito que vai passar no telão também, se não quiser abrir. Nós vamos falar sobre o Abraão. Quando se fala de promessas, muitas vezes nós nos baseamos nessa promessa e talvez ela tome o lugar de Deus na nossa vida. Mas eu acredito que o Senhor ele quer nos ensinar que nunca foi sobre a promessa. A promessa ela é uma ferramenta que Deus usa para abençoar não só eu, mas todo mundo que está no meu entorno. Amém? E tudo isso começa com um chamado. E lá em Gênesis 12, versículo 1, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém. Repitam comigo, Siquém. Até o carvalho de Maré, e estavam então os cananeus na terra. Amém? Gostaria de falar sobre 3 aspectos do processo até que nós chegamos a atingir a promessa de Deus. E o primeiro aspecto, todos eles estão ligados com o significado de sinceridade no texto de Paulo. O primeiro aspecto é a pureza. Então, Deus ele chamou Abrão, falou para ele, sai da sua terra, da tua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. E ele imediatamente saiu,
ouviu aquela palavra, e quando ele chegou em Siquém, no verso 7, se puder abrir. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E então o Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Durante a história do Abrão, ele edificou 4 altares. Quando ele chegou na terra de Siquém, que significa ombros ou costas, repitam comigo, ombro ou costas. Você já se sentiu acuado? Já sentiu medo de alguma situação? Não sei. Já sentiu medo de ser atingido? Já brincou de queimada? Quem tem medo de queimada, quando a bola vem na sua direção, o que você costuma fazer? Se proteger. Tem gente que vira as costas e faz assim, ó. Quando as pessoas são acuadas, elas se encolhem e elas mostram as costas, os ombros, elas protegem toda essa região que é mais vulnerável, porque tomar uma pancada na barriga dói, mas tomar uma pancada nas costas dói menos. Vocês estão comigo? Então, isso é verdade. Quando Abrão chegou em Siquém, que significa ombros ou costas, eu penso que Deus deu uma palavra para ele. Ele disse: a tua descendência darei essa terra. E Siquém significa lugar firme. Ombros ou costas é um lugar firme. Então eu entendo que a palavra de Deus é um lugar firme e um lugar seguro para nós nos apoiarmos, amém? Então aqui começou a história de purificação de Deus que ele estava fazendo na vida do Abrão. No versículo 8 de Gênesis 12, diz assim: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui nós vemos o segundo altar de Abrão ao Senhor. E esse altar ele foi edificado entre Ai e Betel. Ai, no original, significa monte de ruínas. Betel significa casa de Deus. Então, ao primeiro passo, o Abrão ele confiou no Senhor. Ele se firmou, ele confiou numa palavra que era firme. Ele não precisava duvidar, mesmo ele talvez não conhecendo o Senhor. Depois disso, Abrão ele chegou num lugar que ele edificou o altar, e esse altar já não estava mais aonde ele se encontrava antes. A família de Abrão, antes dessa história, era uma família considerada idólatra. O pai dele fabricava ídolos. Mas o Abrão, no momento que ele deixou a parentela dele, Deus começou um processo de purificação, e ele saiu do monte de ruínas e começou a ir para a terra onde se chamava a casa de Deus. Amém? Então se começou um processo de santificação na vida do Abrão. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que no começo, quando Abrão chegou na terra de Siquém, Deus falou com ele. Na terra entre Ai e Betel, Deus não chamou Abrão, Abrão invocou o nome do Senhor. Então virou uma chave dentro dele. Lá em Gênesis capítulo 13, nós vamos ler do versículo 14 ao 18. Disse o Senhor a Abrão. Isso aqui acontece depois que o Ló e o Abrão estavam numa terra, e eles começaram a prosperar muito, e eles tinham servos, e os servos do Ló começaram a brigar com os servos do Abrão. E então eles decidiram se separar. Então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde esse lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no teu comprimento e na tua largura, porque a ti darei esta terra. E Abrão
mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais do Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Repita comigo, edificou um altar ao Senhor. Glória a Deus. Esse segundo altar foi edificado em Hebrom. E Hebrom significa associação. Então, o Abrão ele já tinha passado por 3 estágios. O primeiro estágio, ele foi chamado, recebeu uma palavra firme, ele confiou nessa palavra, e a confiança dele fez ele ter uma ação. O segundo altar que ele edificou, já não foi mais só porque o Senhor chamou ele. Ele decidiu invocar o nome do Senhor, em um lugar que tirava ele de uma terra de ruínas, e colocava ele na casa de Deus. O terceiro altar, ele edificou o Senhor no lugar chamado Hebrom. E foi depois dele ter se desassociado totalmente da família dele, que era idólatra. Ele tinha levado Ló, e não era para ele ter levado Ló. Ele se desassociou totalmente da sua família, de onde Deus tinha mandado ele sair. E no lugar chamado associação, ele levanta um novo altar ao Senhor. Então ele se associa ao Senhor. Ele se une ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos para o segundo ponto, que a história do Abrão me ensina nesse sentido. Depois do Senhor ter começado uma jornada de purificação, eu penso que Ele coloca em nós um zelo pela pureza que Ele nos entrega. A palavra de Deus diz que nós já fomos purificados pela palavra que Ele nos tem dado, amém? E o mesmo Senhor que nos purifica, Ele nos capacita para ter cuidado com essa purificação. Eu não sei o que significa isso para você, mas eu sei que sem Jesus eu sou digno do inferno. Mas Ele me resgatou, Ele me lavou com o sangue dEle, me colocou numa posição de pureza. E Ele fez isso com cada um aqui. Que nessa noite o Senhor derrame zelo em nós por essa pureza. Amém? Livres da incorrupção, ou tendo zelo, tendo um desejo de ser aquele que faz a manutenção da nossa pureza. Amém? Lá em Gênesis capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. E diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de... Eu saía da escola, né? Eu ia para casa com um amigo meu, Vitor. Vocês não conhecem? Tem gente que conhece. E aí, todo dia a gente ia jogar videogame. A gente fazia um treino lá de exercícios físicos. A gente ia jogar videogame. E teve uma vez que nós fomos aqui em cima, numa lojinha que vende CD de videogame. E aí eu comprei um CD pirata. Daí eu tava com a minha Bíblia na mão. Eu guardei o jogo dentro da Bíblia. E falei, mano, vou pôr dentro da Bíblia porque aí não vai estragar, né? Não, na política e em tantas áreas da sociedade. Mas eu acredito que a corrupção não está só lá em cima, ela começa em nós. Dos lugares mais baixos até os lugares mais altos. Só que devido à evidência que essas pessoas têm, todo mundo está vendo o que elas fazem de errado. Mas o que eu faço de errado? Só eu vejo, só Deus vê. Estava comentando com a minha mãe em casa, eu falei que eu ia falar da Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Chris. Quando ela queria um perfume chamado Puro Voodoo, aí o filho dela foi felizão lá comprar o Puro Voodoo para ela e comprou nas mãos do perigo. Daí ela passou o Puro Voodoo. Ah, vou ficar bela, pele sedosa. Daí a pele dela ficou empolada, feia, e o Chris apanhou, né?
tudo aquilo que é corrompido é falso. Se nós temos um amor ao Senhor que é falso, é só de aparência, não é amor de vez dela vinha para Deus. E aí o filho da promessa não era mais um filho desse casal que seria uma bênção para todas as nações. Ele era um filho, digamos que falsificado. Porque quando eu fui comprar aquele CD era caro. Aí veio um rapaz e falou, vou dar uma ajuda para a galera que não consegue comprar o original. Vou falsificar ele aqui e vai dar tudo certo, né? Vocês já assistiram algum filme pirata na internet? Tô gostando de falar disso, né? Tem uns vídeos da internet que tá lá bonitona a fala e tal. Aí a galera vai e pirateia o filme da internet. E vamos supor que eu sou um filme aqui. Eu tô falando com a minha voz assim, certo? Aí de repente o filme começa a rolar assim. Entendeu? Começa a ficar rápido. O som muda. E todo aquele sentimento, aquela alegria de ver o filme, parece que não é mais a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Ismael, ele nasceu sim, ele foi abençoado pelo Senhor, tanto que dele surgiram 12 tribos também. Da mesma forma que surgiram 12 tribos do Jacó. Mas a promessa do Senhor não era através da vida dele. E aqui eu aprendo duas lições. A primeira nós acabamos de ler. A Sara, no verso 5, ela disse, a minha serva te pus em teu regaço, vendo ela que agora concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Então, teve uma consequência imediata, e lá no versículo 11, de Gênesis 16, disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás luz a um filho e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os teus irmãos. Essa foi a consequência a longo prazo. E até hoje tem guerra na Palestina por causa dessa escolha de falsificar a promessa. Vocês podem repetir comigo mais uma vez? A fé é compatível ao amor? Amém. A fé dele foi, digamos que corrompida naquele momento. Então teve uma fragilidade no amor dele para com o Senhor. E aí nós vamos para Gênesis, capítulo 18. Versículo 1 diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais do Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu à porta da tenda ao seu encontro. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforces o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Disseram assim, faze como disseste. Aqui, o anjo do Senhor ele apareceu para o Abrão, junto com 2 homens. E o Abraão ele percebeu que aqueles 3 homens que apareceram para ele não eram homens comuns. Mas eles eram homens de Deus. Amém? Falei isso só para dizer que não era o texto que eu tinha para ler, tá? Era no capítulo 17. Mas glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E o 2 diz assim, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Amém?
Então no verso 16, no capítulo 17, aliás 16, o Abrão ele tinha meio que mudado aquilo que Deus ia fazer e tentado ajudar Deus. No capítulo 17, a palavra do Senhor, que é firme e não muda, permaneceu. E ele tornou a firmar aquela promessa, aquele compromisso com Abrão. E no verso 18 que nós lemos, o mesmo Senhor apareceu quando Abrão tinha 99 anos. Mais uma vez ele firmou aquela promessa, ele confirmou aquilo. E falou, daqui a 1 ano, essa promessa vai se cumprir. Amém? E aí nós vamos para o terceiro aspecto da palavra sinceridade. Perpetuidade ou constância. Repitam comigo, constância. Repitam comigo, constância. Amém. Nós precisamos ser constantes. Nós já aprendemos que Deus ele chamou Abrão, levou ele para um processo de pureza, ele começou essa purificação. No momento dele ter zelo por essa pureza, ele meio que se perdeu, mas o Senhor permaneceu, porque a palavra do Senhor é fiel. No verso 17, o Senhor permaneceu confirmando essa palavra, e depois Deus ele reafirmou essa palavra ao coração do Abrão. E lá no capítulo 21 de Gênesis, nasce a promessa. Amém? E diz assim no versículo 1: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu à luz, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abrão pôs no seu filho que se nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abrão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Amém? Abrão tinha 100 anos quando o filho da promessa, que era o Isaque, nasceu. Isso me ensina a constância, porque ele passou 75 anos esperando uma promessa. Mas a promessa se cumpriu. Quantas pessoas já receberam promessa de Deus? Alguma palavra? Algum direcionamento? Eu já. Você já se sentiu aflito porque isso não aconteceu ainda? Ansioso, não sei. Será, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Essa palavra me ensina que Deus ele não se esquece dos seus. A palavra dele permanece. Pode acontecer o que for, a palavra dele continua sendo a palavra dele, fiel, justa. Amém? E toda vez que a promessa do Senhor ela acontece na nossa vida, isso gera riso em nós. Por isso que a Sara ela disse: Deus tem me dado riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Sabe, a promessa de Deus ela começou em Abraão, ela continuou em Isaque, continuou em Israel, nas 12 tribos, passou por todos os heróis da fé que nós lemos em Hebreus capítulo 10, 11, 12. E ela nos alcança, e hoje nós podemos sorrir porque um dia Deus cumpriu uma promessa na vida do Abrão. Glória a Deus por isso. E aí vem o terceiro altar que Deus, dessa vez Deus pediu para Abrão levantar um altar. Está lá no capítulo 22 de Gênesis. E o versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Repitam comigo: provou Deus a Abraão. Glória a Deus, vocês estão ficando mais animados, hein? Está aumentando. E disse, Abraão disse: Eis-me aqui. Então Deus disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Esse versículo 2 ele me ensina outra lição.
O Abrão ele já tinha passado por um processo onde ele foi chamado por Deus, ele passou a ser purificado por Deus, ele começou a ter que zelar, que cuidar dessa purificação de Deus, e ele precisou ser constante. Em Gênesis 22 parece que a história volta a se repetir porque Deus novamente chama o Abraão agora, né? Manda ele para uma terra que ele ainda não conhecia, não sabia onde era, e o Abraão mais uma vez firma a fé dele naquela palavra que é fiel e vai. E aí Deus pede para ele entregar o filho dele em holocausto. E holocausto era um negócio feio que faziam com os animais. Eles não só matavam os animais, eles esquartejavam os animais, colocavam lá em cima do altar, entregavam ao Senhor, e aí o Senhor respondia com fogo. Então era feio o que ele ia ter que fazer com o filho dele. Se tem alguém da sua família aqui, ou alguém que você ama muito, olha para ele agora. Você consegue imaginar essa pessoa esquartejada sobre um altar? É forte isso, né? Mas Deus chamou Abrão, mandou ele sair da terra da parentela dele, levou ele para um lugar que Deus mostrou. E novamente Deus chama Abrão, manda ele pegar o Isaac, aquele que gerava sorriso, alegria nele, na esposa dele, em toda a casa dele. Falou, você vai me entregar o Isaac dessa forma. E aí o verso 3. Então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, ele foi rápido em obedecer, albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque o seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abrão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e tendo adorado, tornaremos a vocês. Da primeira vez, o Abrão ele cedeu a voz da esposa dele, e a promessa foi, recebeu uma ajudinha e foi corrompida por aquilo. Eu imagino que os moços, os servos que estavam junto com Abraão, talvez se eles estivessem junto com Abraão, na hora que o Abraão falasse, Isaac, você é o sacrifício, deita lá meu filho. Eu não sei o que aqueles caras iam fazer, mas eu falaria, mano, você tá doido? Você vai matar o seu filho? Vamos arrumar um bezerro, mata eu sou servo, você é o pai dele. E aí eu creio que para não correr o risco de mais uma vez corromper a palavra do Senhor, o Abraão falou, vocês vão ficar aqui, eu não quero correr risco dessa vez. Então Abraão subiu, junto com Isaac, dizendo que tendo adorado, nós tornaremos a vós. E o verso 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aleluia. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou e disse dos céus, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Esse texto ele fala tanto com a gente.
nesse lugar, o Abraão e Isaac, eles estavam indo em caminho de um holocausto e o Isaac ele não era mais pequenininho. O Isaac sabia que ele ia ser sacrificado. E ele falou: pai, se o senhor está falando que Deus te disse isso, então eu estou disposto, eu vou deitar sim, nesse altar. E quando eu vejo o significado de Moriá, que é o lugar onde o Abraão ia sacrificar o Isaac, Moriá significa escolhido por Yahvé, ou escolhido por aquele que existe, escolhido pelo nosso Senhor. Abraão, ele começou a jornada dele com o chamado de Deus, ele edificou um altar sobre uma palavra que Deus tinha dado para ele, que era firme, ele passou por um processo de pureza, de onde ele saiu das ruínas e foi para a casa de Deus. Ele precisou aprender a obedecer e ter zelo por essa pureza. Ele precisou ser constante, e depois que ele aprendeu tudo isso, que ele recebeu a promessa, Deus pediu essa promessa. E mais uma vez, não era sobre a promessa. O Isaac era sim parte da promessa, mas eu penso que o Isaac ele era a chave. Porque Deus falou para ele, para o Abraão: em ti nascerão várias nações, muitas nações. Assim como a areia do mar, como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E o Isaac era só um. Então Abraão não chegou a ver a promessa totalmente consolidada, mas ele viu o começo da promessa acontecer. As promessas de Deus não são sobre mim ou sobre você individualmente. Elas são sobre o que o Senhor quer fazer na terra. O que Ele já está fazendo na terra. Sabe, nós andamos num mundo que a gente vê corrupção em todos os lugares que a gente passa. Eu estava numa conferência há uns dias atrás, e teve uma moça que ela ministrou sobre pureza também. Nós sabemos que a pureza, quando relacionada ao Senhor, ela não é só a gente estar bem vestido, ela não é só a gente mostrar alguma coisa, mas, sabe, quando o Davi ele estava imerso no pecado, porque ele tinha desobedecido à voz do Senhor, ele tinha pecado, ele tinha matado o servo dele, tinha se deitado com a Betseba. E aí começa a acontecer um monte de coisa na vida dele, e de repente ele vai orar ao Senhor, e ele fala: Senhor, dá-me um coração puro e um espírito quebrantado. Não retires de mim o teu espírito. No mês passado eu estava orando, e o Senhor me fez lembrar de um texto que eu amo muito, está lá em Êxodo capítulo 33. Aleluia. No versículo 1, Deus disse para Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão. A promessa continuou, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei o meu anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Deus ia purificar aquela terra. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Então, Deus ele ia purificar aquela terra, tirar os povos que não eram povo de Deus, que não amavam o Senhor. Mas Deus disse para Moisés que ele não ia com Moisés, porque o povo era um povo de dura cerviz, o povo tinha o coração duro, não aceitava a palavra de Deus, que é aquela que gera pureza em nós, para que Deus não destruísse o povo. A gente olha para tantas áreas, tantos lugares, olha para a nossa vida, talvez para a nossa casa, e a gente não enxerga talvez a mão de Deus sobre aquele lugar. Mas será que o nosso coração continua duro, impedindo que Deus transforme tudo em nós em um amor sincero a Ele? E aí o Moisés continua,
lá no versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, Moisés disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, santificados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés, ele decidiu também abrir mão da promessa de voltar para a terra prometida, se fosse necessário perder a presença do Senhor. Eu creio que o Senhor, ele quer que nós tenhamos pureza. Sabe uma coisa que a pureza ela me ensina? Você já bebeu suco de fruta e colocou água demais? Já? Já? Fica bom? Fica aguado, né? O amor sincero ao Senhor, ele não pode ser aguado. Ele tem que ter sabor. Se é amor sincero, as pessoas têm que olhar e têm que falar, meu, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Ela está falando de Deus e não é como eu escuto em qualquer lugar. Tem que ser um amor que nós amemos amar. E por isso nós temos cuidado por esse amor. Então, que se em algum momento nós corremos o risco de perder o zelo pelo amor de Deus, perder o zelo, sabe, a palavra fala sobre Davi, se não me engano, que o zelo pela casa do Senhor consumia ele. E quando Jesus estava lá expulsando os cambistas do templo, essa palavra foi lembrada, o zelo pela casa do Senhor consumia ele. Que o zelo pelo nosso Deus, pela presença do nosso Deus, consuma o nosso coração. E que nós sejamos constantes nisso. Pé. Vamos orar. Quando eu estava naquela conferência, no momento em que a moça falava sobre pureza, na conferência inteira praticamente, foi denunciado um espírito de medo. Porque talvez, por manter as aparências, nós temos medo de sermos sinceros, de sermos incorruptíveis, talvez por medo de perder amizades, talvez por medo no nosso trabalho, talvez por medo de ser julgados. Nós não amamos o Senhor com amor sincero. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 4. Verso 18. Verso 17. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Essa palavra é muito forte.
ela fala que Deus é amor. E nisto é perfeito amor para conosco, porque no dia do juízo, sabe o que o juízo faz? Ele separa aquilo que é impuro daquilo que é puro, aquilo que é sincero daquilo que é mentira ou omissão. Mas essa palavra diz que o perfeito amor de Deus para conosco, Ele faz com que nós tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. O João ele está falando aqui que como Deus é puro, nós somos puros nesse mundo. E a palavra de Deus é: sede santos como eu sou santo. Deus está nos chamando para um de santidade, de pureza, de amor sincero a Ele, de amor verdadeiro a Ele, de amor incorruptível, constante e intenso a Ele. E aí o verso 18 diz assim: no amor não há temor. Repitam comigo: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor ou o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Sabe o que a palavra perfeito, ela tem sentido de completo ou maduro. Nós começamos a falar que a medida da nossa fé é compatível à medida do nosso amor. À medida que a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor amadurece, o nosso amor a Ele amadurece. E a palavra para amor é ágape. Acima de todas as coisas, nada mais importa. Então, que nessa noite o nosso amor, a nossa fé ao Senhor se tornem mais maduros, ao ponto de que nada mais importa. O Abraão, ele começou sendo chamado, mas quando ele colocou todas as coisas diante do Senhor, até aquilo que era mais precioso para ele, ele edificou um altar num lugar chamado escolhido por Deus. Ele não era só chamado, ele era escolhido. Todos são chamados. Mas aquele que decide obedecer ao Senhor, entregar todas as coisas, porque o Senhor é o que mais importa, esse é escolhido. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós edificamos um altar ao Senhor nessa noite. Seja honrado por cada irmão aqui. Seja honrado por cada família aqui, Senhor. Senhor, nós colocamos aos Teus pés tudo aquilo que nós temos de mais importante, Senhor. Senhor, nós lançamos as nossas coroas aos Teus pés. Nós lançamos o que nós temos de precioso aos Teus pés, Senhor. Senhor, aquela senhora, ela tinha só 2 moedas e ela entregou tudo que ela tinha, Senhor. Nós lembramos da outra mulher que derramou um vaso que valia 1 ano de trabalho dela ao Senhor. Nós lembramos de todos os homens e mulheres que são lembrados que eles negaram as suas próprias vidas por amor do Teu nome, Jesus. Senhor, nós Te pedimos perdão porque nós ainda não Te amamos com amor incorruptível, com amor sincero, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, como igreja do Senhor, nós Te pedimos perdão, Jesus. Mas dá-nos, Senhor, um coração puro e um espírito quebrantado, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nos dá capacidade de permanecer no Teu amor, Jesus. Nos dá capacidade de permanecer no Teu amor. Derrama sobre nós ousadia, Senhor, para que nós permaneçamos no Teu amor, Senhor. Santo. Santo.